Bom dia, 8 horas mais 3 minutos, 8 e 3 da manhã dessa quinta-feira, hoje 19 de novembro de 2015. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM, para o Colégio Teutônia, educação para a vida toda, temperatura de 21 graus e 4 décimos. Colégio Teutônia, matrículas para 2016 estão abertas. Pois bem, como eu havia dito ontem, antes não teremos sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Teutônia nessa quinta-feira, mas teremos uma sessão extraordinária daqui a pouquinho às 8h30 para votar um projeto. Vamos estar acompanhando, obviamente. Quem já está conosco é o vereador Marquinhos de Quadros, do PSDB, o Marcos Quadros. Bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Com prazer que a gente volta aqui à rádio para discutir um pouquinho sobre a política e o cenário político da nossa cidade. Exatamente, cenário político que começa a se movimentar, né, Marquinhos? Afinal de contas, ano que vem o bicho pega. O nosso partido já está intensificando os trabalhos. Até vou mandar um alô para todo mundo, todos os filiados do PSDB aí. Ano que vem tem um novo pleito eleitoral. Parece que foi ontem que eu chegava aqui sendo eleito. Sua primeira entrevista como vereador, né? Como vereador, já estamos aí numa corrida eleitoral novamente. E é hora dos partidos se movimentarem, buscar novos filiados. Aqui já eu deixo um convite a todas as pessoas de Teutônia que queiram se juntarem aí a um projeto novo, né? A gente vai oferecer uma nova proposta ao município. Estão convidados para fazer ficha ao partido, puxar à frente e colocar Teutônia num novo rumo, né? Que é isso que a gente vai lutar a partir do ano que vem. Marcos, mas uma das minhas intenções de ele chamar aqui foi o episódio da última sessão no Legislativo, né? O projeto que entrou oferecendo um valor, um incentivo para a festa de maio. O vereador Hélio Brandão pediu vistas e o projeto ficou baixado. Semana passada foi votado e foi aprovado, mas foi rejeitada a emenda que o senhor havia colocado no projeto. Quero que tu fale um pouco dessa emenda, o que constava nessa emenda de fato que você colocou no projeto e que juntamente com o vereador Valdir Amaral foram os votos vencidos, né? Porque todos os outros vereadores acabaram votando pela negativa desse projeto. Fale um pouco da emenda. Fale um pouco dessa emenda e qual foi a sua intenção com essa emenda. Bom, notório é que a festa de maio é uma festa tradicional do nosso município, né? Essa festa, toda vez que ocorre, muitas pessoas visitam o nosso município, se cobrando ingressos. Então, obviamente que ela é uma festa extremamente lucrativa. Tendo em vista isso, no projeto que deu entrada na Câmara de Vereadores na última semana, eu e o vereador Valdir Amaral apresentamos uma emenda destinando R$20 mil desses recursos para o Hospital Ouro Branco, já que a gente tem o conhecimento da falta de recursos financeiros que essas entidades estão passando. Todos têm, né, o conhecimento, diga-se de passagem. Não foi nenhuma nem duas vezes que chamaram todos os vereadores que o diretor do hospital para chamar a atenção dessa situação, né, Marquinhos? Seguidamente, todos sabem. A diretoria do hospital nos procura e coloca isso a nosso conhecimento, que o hospital está carente de recursos, e então eu e o vereador Valdir procuramos tentar atender isso, já que essa festa é extremamente lucrativa. No ano passado se aproximou de 300 mil, na última edição da festa se aproximou de R$300 mil o faturamento da festa. Então R$20 mil ao Hospital Ouro Branco seria justo, pela importância que essa entidade tem no nosso município e pelo serviço que ele faz, prestando um serviço de saúde pública à nossa população. Mas como a gente vive numa democracia e um parlamento se respeita a opinião da maioria, a gente não conseguiu, adepto, aprovar essa matéria. Cada um vota por si, a gente tem que respeitar a opinião da maioria e, como eu falava, a minha emenda foi rejeitada. O que me chama a atenção, né, Marquinhos, e obviamente que a gente tem que levar em conta o fator político. Agora, é o que os seus pares, seus colegas alegaram para não votar, né? A questão política, né? Isso que me surpreendeu. Essa briguinha de ego que tem nessas câmaras de vereadores me surpreende. Pois R$20 mil, no valor do montante que a festa de maio vai juntar para o hospital, vivendo a situação que o hospital está, eu acho que qualquer benefício que pode se juntar, seja lá de qual vereador for, qual partido for, ele tem que ser aproveitado. E uma das justificativas que vereadores expuseram a sua opinião para não aprovar a sua emenda, é do vereador Valdir, foi de que você queria tirar proveito político disso, né? Eu acho isso tão pequeno perante aos R$20 mil que poderia ir para o hospital.
Eu ouço isso seguidamente na Câmara de Vereadores, e isso até me deixa triste, porque uma pessoa inteligente não pode se apequenar a tamanha miséria de pensamento, né? Porque se a gente pensar que cada projeto que um político coloca em um parlamento para ser aprovado que vai beneficiar a população, uma entidade, não se faz nada, né? Hoje os políticos estão sendo colocados toda uma vala comum, que todo mundo é corrupto, que todo mundo é preguiçoso, não trabalha, né? Então, o que se faz para mudar essa opinião? Eu, particularmente, não sou corrupto, eu trabalho, eu procuro fazer o meu papel da maior lisura possível, né? Não fiz o que eu acho que eu deveria ter feito. Eu vou sair desse meu primeiro mandato com a consciência tranquila, sempre fiz tudo que pude, né? Mas agora a gente dizer que o motivo para se rejeitar uma matéria que vai beneficiar uma entidade filantrópica como o Hospital Ouro Branco, o motivo esse seria que eu iria tirar proveito político disso, isso é colocar, apequenar demais as coisas. Isso né? é anular qualquer outro projeto que possa vir, né? Porque qualquer outro vereador, qualquer outro projeto que for apresentado, vereador querendo dar nome de rua, é para tirar proveito político. Vereador querendo, entretanto, então vamos colocar vamos colocar nesse ponto, né, Marquinhos? Não há porquê, então, nenhum vereador apresentar nenhum projeto, porque seria partido político nisso, tirava vantagem política nisso também, né? Não deveria ser assim, a gente está lá para trabalhar, né, para apresentar demandas, para pensar pela população, para representar a população, é para isso que a população nos elege. Infelizmente a gente tropeça nessas pedras no caminho, mas a gente tem que seguir em frente. Se a gente não seguir em frente e abandonar, vai sobrar a política e os cargos políticos para quem não tem interesse em realizar um bom serviço. Então, me agarro nesse pensamento para seguir em frente, tocar o meu trabalho e tentar fazer o melhor para o nosso município. De certa forma, até os próprios representantes da SIC estiveram lá, né? Estiveram lá falando justamente disso, também defendendo que essa emenda não fosse aprovada. Mas, enfim. Bom, Marquinhos, falando aí do ano de 2015, que vai se aproximando do seu final, né? Qual é o balanço político que se faz? Você, como representante do Legislativo Teutonense, já conversávamos semana passada com o Pedro também, que estará deixando a presidência, obviamente, depois de um ano. Qual é o balanço político que se faz desse ano pré-ano eleitoral? Pois é, falando um pouquinho mais amplo, a gente sofreu um ano de turbulências, né? O cenário nacional aí nos entristeceu muito em virtude de tudo que foi prometido no último pleito eleitoral a nível nacional e estadual. E a gente está se deparando com uma situação financeira, social e política muito desagradável para a nossa população. A gente acredita que a única forma de seguir em frente é trabalhar, acordar cedo, a velha forma que o cidadão brasileiro está cansado de saber e muitas vezes faz a sua parte e a classe pública não responde. A nível de Teutônia, a gente tem uma situação privilegiada, a gente tem uma arrecadação alta, a gente tem uma diversificação na nossa economia, tem um povo trabalhador, tem uma estrutura mínima política mínima para oferecer recursos à população, embora eu acredito que a nossa área da saúde está sendo deixada um pouco de lado. O prefeito municipal está priorizando demais obras asfálticas e está esquecendo que a população precisa de um amparo na área da saúde, na área social. A gente tem pessoas muito pobres aí no nosso município que precisam de um atendimento. Tem pessoas que não têm condições de pagar uma consulta médica e muitas vezes estão penando nas filas do posto de saúde. Temos pessoas que não têm condições de comprar um remédio, está faltando remédio na nossa farmácia no município. Então, muito se prometeu uma administração equilibrada. E eu, sendo oposicionista ao prefeito, falo isso e falaria também se fosse da bancada de situação. A gente não pode prometer uma administração equilibrada e depois esquecer que a população precisa de um retorno na área que mais precisa, que é a área de atendimento em saúde. Prova disso é o fechamento do posto de saúde do bairro Alesguto na última semana. Qual a justificativa? Exatamente o que eu ia te perguntar, Marquinhos, porque eu conversei particularmente com a secretária Marlene e ela me deixou bem a par da situação. Ela me disse justamente que entre fechar a creche e fechar temporariamente o posto, preferiram, por gerar menos impacto àquela população, que se fechasse o posto de saúde. Qual foi a justificativa que vocês receberam como vereadores de oposição?
Não, com certeza, foi essa mesma explicação. Só que uma administração pública do município, tamanho do município de Teutônia, com tamanha importância, com tamanhas condições, né, financeiras, hoje nós temos mais de 4 milhões de reais em caixa, né, para se investir no município. Então não é admissível que se diga, olha, a gente vai fechar porque daqui mais um tempo vamos reabrir, readequando essa unidade de saúde. A gente, como um gestor público, deve trabalhar com o princípio da previsibilidade. Se existe algum problema que está sendo previsto que ele vai acontecer, que se tome algum caminho antes do acontecimento do problema, para que a população não sofra um impacto, né? O posto de saúde do bairro Alesguto foi o segundo posto que mais ofereceu demandas e atendeu demandas do município. Então não é cabível que se feche, tendo em vista que se podia prever esse problema e alugar uma sala lá no bairro Alesguto, adequar ela para que a população não fosse prejudicada na prestação desse serviço. Muito bem, 8 horas mais 15 minutos, vereador. Agora está indo para a sessão, né? Sessão extraordinária. Em seguida, daqui eu passo para a sessão. Tem alguns projetos para nós votar. Muito bem, 8 horas e 15 minutos. Queremos agradecer a sua participação. E conte conosco, assim como todos os vereadores. A gente entrevista aqui seguidamente. Semana passada ainda entrevistávamos o vereador Pedro e ele fazia menção dos valores que a Câmara de Vereadores devolveu, né, para o município, né, Marquinhos, dando esse retorno também para a área da saúde. Acho que é importante a união de todos. É assim que a Câmara de Vereadores de Teutônia tem trabalhado, apenas com alguns percalços que talvez sejam mal entendidos pela gente da imprensa, mas eu fiquei realmente surpreso com a motivação que deram para não aprovar a emenda sua e do Valdir semana passada, e essa foi uma das principais intenções de ele chamar aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação, grande abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço, novamente eu reitero, o PSDB de Teutônia está propondo um novo caminho para o nosso município. A gente está afiliando novas pessoas que possam oferecer novas ideias ao partido e possam, quem sabe, ser uma fonte de informação ao partido e à próxima administração de Teutônia. Um abraço a todo mundo, que aproveitem aí o finalzinho de semana. Saúde, paz e o resto a gente corre atrás, né, Vini? Grande abraço. 8 horas e 16 minutos. Vamos ao breve intervalo trazer mais um destaque do esporte com o Luciano. Na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje. Bom dia.